Olá, alma preciosa abrigada por Deus. Amanhã abre uma fenda na noite. E essa fenda não é um vazio, é uma morada oferecida. No limiar deste dia, uma palavra pousa como um teto sobre a tua cabeça e uma sombra fresca sobre a tua nuca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Recebe esta entrada não como um amuleto, mas como um lugar. O Salmo não convida primeiro a fazer, convida a habitar. Antes da lista de tarefas da Umendere, antes de enfrentar as ruas, oferece um abrigo. A nossa intenção, esta manhã, é simples e poderosa. Habitar e dizer, habitar no esconderijo do Altíssimo. Dizer ao Senhor quem Ele é para ti, com voz suficientemente alta para que o teu coração a ouça e que o teu dia dela se lembre. Habitar. O verbo é decisivo. Não se trata de uma visita relâmpago, nem de uma passagem furtiva, nem de uma piedade de circunstância. Habitar é tomar domicílio, é organizar a respiração em torno de uma presença, é recusar o aluguer mensal da paz para escolher a residência na fidelidade de Deus. O esconderijo do Altíssimo não é uma cabana de emergência, é uma casa espiritual onde aprendes a estabilidade. O Salmo propõe uma troca. Deixas os teus temores à porta e recebes, em contrapartida, a paz que guarda. Guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Ele não te promete circunstâncias lisas, promete-te uma interioridade sustentada, descansar à sombra do Onipotente. Eis a paisagem interior que esta manhã quer instalar. A sombra, na Escritura, não é um sinal de obscuridade, é um sinal de proximidade. Só se beneficia da sombra de uma árvore colecondosei, perto do seu tronco. Só se saboreia a sombra do Onipotente mantendo-se perto dele. Muitas vezes, reclamamos uma sombra mantendo as nossas distâncias. Queremos o efeito da paz sem a relação que a oferece. O Salmo convida-te a encastar-te verdadeiramente. Aproxima-te, mesmo com os teus tremores. Sobretudo, com os teus tremores. A sombra que te é dada não é um véu de ilusão. É a fatia fresca de uma presença real, suficientemente forte para cobrir o que não controlas. Segue-se o verbo que ancora a postura. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. O Salmo coloca a confissão na tua boca. Não és um espectador passivo de uma verdade que pairaria acima de ti. Tornaste testemunha dela. De manhã, a voz da inquietação quer falar primeiro. A sombra da comparação quer carregar o ar. O rumor do mundo quer ditar a ordem do dia. O Espírito, ele ensina-te a falar verdade, antes que o pânico fale alto. Meu refúgio. Colocas um abrigo sobre os teus pensamentos. Minha fortaleza. Colocas uma muralha sobre os teus limiares. Meu Deus, em quem confio. Recolocas a confiança não nos números, não nos cenários, não nos sinais, mas em Deus. O coração, por vezes, objeta. Mas já orei, e a pressão permanece. O Salmo não responde com uma magia. Responde com uma habitação. Voltar ao abrigo não é constatar um fracasso, é respirar novamente na boa atmosfera. A paz de Deus não se armazena como um bem, recebe-se como uma relação. É por isso que a mesma passagem apela à perseverança confiante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz guarda menos quando a oração se torna a tua primeira língua, não o teu último recurso. Compreende também que habitar não é uma inação, é uma posição de combate pacífico. O Salmo 91 enumerará em breve as ameaças. Laço do caçador.
peste perniciosa, terror noturno, seta que voa, contágio que ronda, queda à tua volta. Ele não idealiza nada, mas recontextualiza tudo. Não te defines pela geografia do medo. Defines-te pela geografia do abrigo. A diferença é imensa. O medo faz-te viver de reações. O abrigo, devolvei-te resposta. O medo impurite para evitação ou para frenesia. O abrigo ensine-te a obediência simples. Um passo justo, uma palavra verdadeira, um gesto humilde. A nossa intenção pastoral e profética resume-se, portanto, a 4 movimentos que podes repetir ao longo do dia. Primeiro movimento: entrar aquele que habita. Salmo 91, versículo 1. Entras concretamente, pela oração, no abrigo, põe a mão no teu coração e diz: entro. Segundo movimento: digo ao Senhor. Salmo 91, versículo 2. Formulas em voz alta quem Deus é para ti. Deixas o ar interior regulars por esta confissão. Terceiro movimento: permanecer. Voltar, se for preciso 1000 vezes, sem vergonha. Durante o dia, aprendes a constância, não o desempenho. Quarto movimento: agir. Sob o abrigo, tomarás escolhas justas, evitarás atalhos duvidosos, renunciarás às cóleras estéreis, praticarás a verdade com doçura. Assim, habitar torna-se ética. Podes transformar esta intenção em gestos concretos desde já. Contempla 3 lugares simbólicos do teu dia e consagra-os com uma frase breve. Primeiro lugar, os teus pensamentos. Diz: Senhor, sê o meu refúgio contra o rumor. Guarda a entrada do meu espírito. Fecha a porta aos cenários tóxicos, deixa entrar a verdade e a paciência. Segundo lugar, as tuas palavras. Diz: Senhor, sê a minha fortaleza sobre a minha boca, que ela corrija sem ferir, que recuse a maledicência, que abençoe sem lisonjear, que diga a verdade com caridade. Terceiro lugar, as tuas decisões. Diz: meu Deus, em ti confio. Salva-me das manobras, dos atalhos e da ambiguidade. Dá-me a clareza de escolher o que honra, mesmo discretamente. Estas frases são simples, são poderosas porque abrem e alinham. Talvez carregues inquietações que têm nomes pesados: saúde frágil, trabalho sob tensão, relações fragilizadas, finanças apertadas, futuro obscurecido. O Salmo 91 não te oferece uma negação. Estende-te um quadro, és convidado a depositar esses nomes sob o abrigo, não para os esqueceres, mas para deixares de ti reduzir a eles. Depositando, recebes outra identidade. Sob a sombra do Onipotente, tornas-te novamente ensinável, disponível, sustentado. Ao medo, assobia que nada mudará. A fé murmura: em Deus, cuja palavra louvo, em Deus confio, e não temerei. Salmo 56, versículo 4. A sombra não suprime a causa do temor, suprime a sua soberania. Não esqueças que a sombra do Onipotente tem um rosto, o de Cristo. O tentador ousou citar este salmo no deserto ao Senhor, mas Jesus respondeu com a fidelidade. A palavra Evangelhos, isso ensina-te. Isto, o abrigo não serve para tentar a Deus, mas para o honrar. As promessas de proteção não justificam a imprudência, fundamentam uma confiança obediente. Não precisas de provar a tua fé com riscos inúteis. Precisas de caminhar numa missão ajustada. Sob a guarda do Pai, não te deixarei, nem te desampararei. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5, não autoriza a inconsciência nem o pânico. Instala a fidelidade. Acolhe também a dimensão comunitária deste salmo. Certamente fala no singular, mas alimenta a oração do povo. Quando habitas, tornas-te também um abrigo para outros. A tua calma faz sombra àqueles que passam. A tua palavra verdadeira desarma cóleras. A tua fidelidade silenciosa endireita limiares. Podes esta manhã estender a sombra do Onipotente sobre alguns nomes. Um próximo desencorajado, um lar tensionado, uma equipa em tensão,
uma assembleia aprovada. Não os tomas sobre os teus ombros. Desliza-os sob o abrigo e dizes a Deus: refúgio, fortaleza, confiança. Onde nada podes, o abrigo faz muito. Dessatura a atmosfera, reintroduz a paciência, autoriza a paz a fazer o seu trabalho. Pode sentir a tensão entre duas armadilhas, o controlo e a fatalidade. O controlo diz: vou trancar tudo para sobreviver. A fatalidade diz: tudo me escapa. Para quê? O abrigo ensina outra coisa: o domínio próprio como fruto do espírito e o abandono como ato de fé. Sob o abrigo, aprendes a colocar fronteiras saudáveis sem te endureceres. Aprendes a renunciar sem te dissolveres. É por isso que o apóstolo exorta: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Epístola aos Colossenses, capítulo TR. Esse é versículo 15. A paz não acaricia, reina, arbitra os impulsos. Decide contra o alarme. Torna-te sóbrio, firme, doce. Para selar a intenção, toma agora 1 minuto de aliança. Inspira lentamente e diz: entro sob o abrigo do Altíssimo. Salmo 91. Versículo 1. Expira e diz: descanso à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Inspira novamente e diz: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91, versículo 2. Expira e diz: meu Deus, em ti confio. Salmo 91, versículo 2. Deixa estas 4 frases baterem como um coração sob o teu peito. Elas não criam uma bolha. Instalam-te no real com uma nova estabilidade. Finalmente, antecipa o resto do salmo para orientares a tua esperança. Em breve, a palavra prometerá gestos precisos de proteção. Ser salvo do laço, ser coberto com as suas penas, não temer a noite, ver cair sem ser levado, receber a guarda dos anjos, pisar o leão e a cobra, ser ouvido, ser saciado de dias. Verá a salva. O Salmo 91, versículos 3 a 16. Não leremos aí uma invencibilidade arrogante, nem uma garantia de conforto. Leremos a presença atuante de um Deus que sabe salvar, engratar e, através de a nossa intenção desta manhã, prepara este terreno. Colocamo-nos onde essas promessas fazem sentido. Sob o abrigo, escolhemos a aliança que abre o caminho. Digo ao Senhor: colocamos os atos que honram o nome menos confio. Então, entra, não corras a descoberto, não te barocades também. Entra, deixa a sombra do Onipotente rinde para te, não para te subtraíres ao mundo, mas para te enviar pacificado e direito. Deixa a confissão regular o ar do teu coração. Deixa a paz colocar-se à porta dos teus pensamentos. E se, dentro de 1 hora, o alarme quiser retomar a mão, volta, sem vergonha, ao mesmo versículo. Como se volta sob um alpendre durante um aguaceiro, habito sob o abrigo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Que este abrigo faça da tua manhã um espaço praticável, do teu meio-dia uma fidelidade, da tua tarde uma paz. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Deixa esta entrada colocar um teto sobre o teu dia. O Salmo não começa com uma proeza, começa com um endereço. Não começa com um feito humano, começa com uma morada. O verbo habitar não convida a uma visita piedosa entre duas urgências. Propõe uma mudança de domicílio interior. Habitar é decidir onde voltas, onde descansas, de onde partes de novo. Não se trata de usurpar a paz 1 hora por semana, mas de residir na fidelidade de um Deus que não se muda. O esconderijo do Altíssimo não é uma tenda frágil arrancada ao primeiro vento. É uma casa cujos alicerces são o seu próprio nome. Quando escolhes habitar, nela aceitas uma verdade simples e exigente.
A tua segurança não vem dos teus muros interiores, mas da sua presença. A tua estabilidade não vem dos teus cálculos, mas da sua constância descansar à sombra do Onipotente. Não fala de uma obscuridade que inquieta, mas de uma proximidade que protege. Só se beneficia da sombra de uma árvore mantendo-se perto do seu tronco. Da mesma forma, só se saboreia a sombra do Onipotente aproximando-se. De manhã, muitas coisas querem abrigar-te a baixo custo. A evasão pelo ecrã, a distração pelo ruído, o controle obsessivo dos detalhes. Essas sombras cansam. A sombra do Onipotente, ela acalma e fortalece. Não te encerra. Reconstrói e não anestesia. Clarifica. Nesta sombra, as proporções mudam. O que te parecia imenso readquire o seu tamanho. O que te parecia raro, a paz, a paciência, a clareza, menos torna-se novamente disponível. É o sentido desta promessa: guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. A paz perfeita não é um estado de alma caprichoso, é a consequência de uma confiança que habita o segundo versículo, ensine-te, o gesto concreto que torna a morada viva. Dizer: digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. O Salmo coloca a confissão na tua língua. Não te contentas em saber que Deus é refúgio em teoria. Dizes a Deus. Este, eu digo, faz bascular da ideia para a relação, do ouvir dizer para a aliança. A palavra pronunciada traça uma porta. Enquanto rumias, o medo escreve a história por ti. Assim que dizes ao Senhor quem Ele é para ti, retomas a narração. Meu refúgio. Reconheces onde te retirar sem fugir. Minha fortaleza. Reconheces o que se mantém quando tudo empurra. Meu Deus em quem confio. Recolocas a chave do teu coração na mão certa. É este movimento que retoma a exortação apostólica. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz guarda quando a oração diz. Notarás que a promessa não se dirige primeiro ao desempenho moral, mas à posição. Não está escrito: aquele que se esforça, aquele que consegue, aquele que impressiona. Está escrito: aquele que habita. A morada não é uma recompensa merecida, é uma postura recebida. Podes entrar nela tal como estás, desde que entres. E se dela te escapares por distração, podes voltar. Desde que voltes, a morada não é um lugar que guardas com a tua força. É um lugar que te guarda com a sua fidelidade. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. O verbo habitar atravessa o dia e a noite. Torna-se a tua maneira de respirar. A palavra refúgio torna-te realista. Não se procura um refúgio se não há vento. Não se abriga se não há aguaceiro. O Salmo 91 falará de laço, de peste, de terror, de seta. Não maquilha os riscos. Recontextualiza a sua autoridade. O refúgio não evacua a tempestade. Declara que ela não terá a última palavra. A fortaleza, da mesma forma, não é uma prisão. É uma muralha que impede o pânico de atravessar os teus limiares. A aliança destas duas imagens, refúgio e fortaleza, menos desenha uma pedagogia. Aprender a recuar em Deus para melhor avançar no mundo. Aprender a fechar a porta às mentiras para melhor abrir a porta à missão. Meu Deus, em quem confio. Recentra a questão da segurança. Tomamos o hábito de confiar em baluartes úteis, mas frágeis. Números, um estatuto, um seguro, uma rede. O Salmo não despreza estas ajudas. Proíbe fazer deles deuses. A tua confiança primeira não é um objeto, é uma pessoa. É por isso que a sabedoria precisa. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando a confiança se coloca, as veredas endireitam-se, não porque se tornam fáceis, mas porque se tornam praticáveis. Há, nestes 2 versículos, uma liturgia breve, que podes praticar ao longo do dia. Resume-se a 4 respirações. Primeira respiração, colocas a tua mão no teu peito e murmuras, entro sob o abrigo do Altíssimo. Segunda respiração, dizes, descanso à sombra do Onipotente. Terceira respiração, pronúncias, Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quarta respiração, confio. Terminas, meu Deus, em ti confio. Esta liturgia não é mágica, é formadora. Ensina à tua alma uma língua que já não é o alarme, mas a aliança. Talvez objetes. Tentei, e o medo voltou. Sim, o medo repassa, como a chuva. Habitar significa voltar sem vergonha sob o alpendre, a cada aguaceiro. A vergonha diz, não soubeste manter-te, a fé responde, sei voltar. O Salmo não dá uma vacina contra a fragilidade, dá um caminho que te impede de te perderes no caminho. E, de volta sob a sombra, o coração cessa de comentar tudo em voz alta. Regula-se por uma palavra mais pesada que o rumor. Em Deus, cuja palavra louvo, em Deus confio e não temerei. Salmo 56, versículo 4. Este versículo não promete a ausência de temor. Promete a direção a tomar quando ele se apresenta. O texto esboça também uma ética da sombra. Permanecer sob o abrigo não significa instalar-se na inação ou ausentar-se do mundo. Significa agir ao abrigo da presença, longe dos excessos que te desfiguram. Sob o abrigo, recusas os atalhos duvidosos. Escolhes a clareza nos contratos, a verdade nas palavras, a paciência nas tensões. Sob o abrigo, recusas as cóleras que te ocupam e praticas a doçura firme que protege. Sob o abrigo, tornas-te um pouco de sombra para outros. Uma escuta que não julga apressadamente. Uma palavra que não fere. Um limite que guarda. Assim, a promessa traduz-se em estilo de vida. Aproximar estes versículos à luz de Cristo, evitar-te-á a presunção. O tentador citará mais adiante este salmo ao Senhor no deserto. Para o arrastar a um gesto temerário, Jesus recusará e responderá com a palavra. Isto ensina-te. O abrigo não serve para tentar a Deus, mas para o honrar. As promessas de proteção não justificam a imprudência, fundamentam a confiança obediente. Não precisas de provar a tua fé com riscos inúteis. Precisas de caminhar numa missão ajustada. Sob a guarda do Pai, não te deixarei, nem te desampararei. Epístola aos Hebreus capítulo 3, versículo 5, não autoriza a inconsciência nem o pânico. Instala a fidelidade. Reintroduz também a gratidão nesta morada. Dizer, meu refúgio e minha fortaleza, pode tornar-se seco se o teu coração se esquecer de agradecer. Ora, a gratidão abre janelas na casa. Agradece por um gesto de paz recebido, por uma palavra que te reteve de um passo em falso, por uma correção que te protegeu, por uma porta fechada que te evitou a perda. O louvor não é açúcar sobre aprovação, é uma maneira de reconhecer o ator principal do teu dia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Quando reconheces, não idealizas, situas. Finalmente, deixa estes 2 versículos, tornarem-se uma estrutura para o teu pensamento. Quando o fluxo te assalta, podes voltar a 4 palavras simples que formam um limiar. A primeira palavra é abrigo. Pergunta-te se o que te preparas para fazer te coloca debaixo dele ou fora. A segunda é sombra. Procura a proximidade em vez do ativismo. A terceira é refúgio. Escolhe uma palavra que te retire do rumor para te recentrares. A quarta é fortaleza. Coloca um limite
que impede a angústia de governar. Depois, sela com a confiança: meu Deus, é em ti que me apoio. Esta gramática espiritual não se pronuncia uma vez. Repete-se até se tornar reflexo. Vês então como o dia muda de textura. Já não é uma sucessão de alarmes a apagar, mas uma caminhada sob um teto. Já não é uma alternância de dispersão e esgotamento, mas um ritmo feito de pausas habitadas e de ímpetos ajustados. E quando a tarde chegar, poderás depositar este refrão na tua almofada. Como se fecham as portas com suavidade. Habitei. Disse. Confiei. Onde te esqueceste, receberás o perdão. Onde obedeceste, renderás graças. E adormecerás não por fuga, mas por confiança. Em paz me deito e logo adormeço. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Retoma uma última vez, para imprimires o selo na tua respiração. Habito sob o abrigo do Altíssimo. Descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em ti confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Que estas palavras se tornem as tuas colunas. Que a casa se mantenha. Que o coração se mantenha. Que o passo se mantenha. E que sob este teto, o medo perca sua coroa e a fé recupere a sua voz. Amém.